Então, como eu havia dito para o senhor, a gente está nessa. Não, senhor, pelo amor de Deus. Faz o cara ficar Tá mais ok. velho, não, pô, já tá velho, tá mais velho ainda. Como eu havia dito para você, né, a gente está nessa busca da pessoa Rubem Braga, né? Quem foi efetivamente essa pessoa que deixou esse legado aí de cultura, de visão de vida, visão de mundo, de relacionamentos, né? Quem é esse cara? Como é que era ele na essência dele, no dia a dia, no convívio, com a família, com amigos? E a gente está aqui para entender um pouco dessa pessoa. Eu particularmente acho que o Rubens foi um tremendo brasileiro, né? Tá certo? Aham. Um brasileiro de primeira linha, né? Uma figura. E aí não tome isso como elogio, não, né? Isso é um entendimento que eu tenho, né? Tá certo? Pelos brasileiros que nós temos, comparando com os brasileiros que nós estamos vendo por aí, né? A qualidade de pessoal do Rubens, a consistência, né? A veracidade dele é fora do padrão, né? Tá certo? Nada que o Rubens fez foi falso, né? Tá certo? Não tem isso, ele não fez para agradar, ele não fez para, né, para dar um jeito, não, nada disso. Né? A opinião do Rubens era a opinião Sincera dele, né? uma coisa verdadeira, que acho que está na base, né? Cachoeiro está na base disso, né? Tá certo? Na verdade, o Rubens foi para o Rio, foi para o mundo, foi para Niterói, estudar em Niterói, porque um professor de matemática, isso é conhecido, né, chamou de burro. E ele não admitiu isso. Tinha 13 anos, provar o 14 contrário, anos, né? Pensa o que é isso, né? Uma pessoa de 14 anos falou, não volto mais lá. Né? No colégio eu não volto mais. E o pai dele, que eu acho que também tem um elemento relevante como referência, como coisa, fala, perfeitamente, né? Não voltarás. Né? Tá certo? Um pai fora do padrão também. Né? Tá certo? A referência de pai que ele tinha, na hora que ele sustentou e falou, não, pode ir embora, não, você vai ter que. Né? E assim saiu o Rubens de Cachoeiro. Com grandes perdas, porque ele era um camarada completamente familiar. Né? É uma característica fortíssima do Rubens, é o apego à família, aos valores da família dele. Não sei se teoria de família, mas a dele era dele, né? Eu sou daqui, né? Tá certo? Eu sou desses, né? Tá certo? Como criança, como irmão, como filho, como pai, como tio, tá certo? Isso aqui era uma coisa completamente verdadeira e forte, né? Tá certo? É uma referência que nós estamos meio desacostumados, né? Tá certo? Não era para defender interesses da família, né? Tá certo? Eram as práticas, os valores, né? Os acontecimentos da família. Né? Ele não estava ali para defender os interesses da venda de café da família, não, nada disso. Né? Isso é uma coisa muito relevante. Estou dizendo isso porque isso refletirá, né, no que ele andou fazendo depois. Né? Tá certo? Então, família para Cachoeiro, origem, Cachoeiro, cidade, interior, podemos falar bastante sobre isso, é um fato relevante. Família é um outro fato muito relevante e amigos, outros fatos muito relevantes. Né? O Rubens era amigo dos amigos. Né? É uma coisa muito interessante isso. Ele era e amigos de longuíssima data. Aí tem uma coisa que eu, inclusive, listei aqui para te perguntar, ó, sobre isso, né? Porque ele parece ter essa ligação muito grande com amigos. E também se fala que ele era meio... gostava de ficar sozinho, gostava... Como que era essa relação de a casa dele cheia e era sempre que ele estava disposto ou tinha momentos em que ele não estava disposto a receber? Como é que era essa relação dele com a frequência dos amigos na casa dele? Posso detalhar isso aí, sim, pelo menos tem uma opinião a respeito. Né? Vou continuar um pouco em cima dos amigos, né? Tá certo? Porque quem frequentava a casa dele só os amigos. Né? Tá certo? A casa era uma casa, curiosamente, vou entrar nesse negócio de casa. A casa lá nossa em Cachoeiro, do pai dele, na verdade, o último que entrava é que fechava a porta, né? Tá certo? Era uma porta aberta permanentemente, né? Tá certo? O dia inteiro, até que ia dormir, aí o último, sabendo que era o último, fechava a porta. Né? A casa só ficava fechada, a porta da entrada só ficava fechada, né? Depois para dormir. chegasse. Acordou, abre a porta.
E eu acho que o Rubem incorporou esse negócio de uma maneira radical e levou isso para a vida dele. O apartamento dele no Rio de Janeiro, por onde ele andou, assim era aberto, né? Estava sempre acessível, uma coisa, por mais mau humor, por mais não sei o quê, por mais, mas a casa dele estava aberta. Né? Aí você estava com um cara ruim, o cara bom, se o outro departamento, mas a porta estava aberta. Tem um livro muito interessante que surgiu aí das crônicas dele de Paris, em 1951, se não me engano. O governo francês fez um esforço de competir com os Estados Unidos, e levou para lá pintores para lascar, um monte de arte. E o Rubem foi nisso e descobriram aí a passagem dele por Paris e tem várias crônicas. E na introdução, na apresentação disso, mencionam a casa dele em Paris, que era ponto de chegada para todo mundo que ia para lá. Da putada toda chegava na casa do Rubem. Dali ia ver onde está, lá vai. E aí disse que na tabuleta, na cozinha, tinha lá a tabuleta, alguém pregou lá, que sábado vai ter feijoada. Se tinha feijoada, não tinha feijoada, outra coisa. Mas a princípio, a casa dele era aberta também em Paris, né? Tá certo? A casa do Rio, que era o famoso apartamento do Rubem, lá na Barão, era realmente uma coisa de todos, né? Nós vamos lá para a casa do Rubem, né? Vamos para a casa do Rubem, porque era um ponto de convergência dos que não tem mais hoje, né? Tá certo? É curioso, há um tempo atrás eu me peguei comparando a casa do Rubem com a casa de Branquinha e Vitor Santos Neves, que era um lugar que existia, que a gente ia para lá. Vamos lá, vai lá. Não vai fazer nada não. Era para ensaiar, era para conversar. Lá em casa também tinha isso, a sede dos mamíferos, o zoológico dos mamíferos, também as pessoas iam para lá, porque era um lugar que se ia, né? Tá certo? Não ia para bar sentar, ia para casa né? E o Rubem, a casa do Rubem, acho eu que é um lugar completamente acessível para os amigos, né? Tá certo? Era uma coisa permanentemente cheia. Conta uma história que eu acho muito saborosa. Jornalistas, escritores, atores, a turma toda frequentava aquilo ali. Contam que ele foi embaixador em Marrocos e ao retornar veio trazendo um Mercedes-Benz que era uma maneira, era uma possibilidade que os embaixadores tinham. Então ele veio e tal, só que vendeu o carro. E aí você disse que o pessoal ia na casa dele e falou: Rubem, vamos acabar de beber aquele para-choque. Dizem que beberam o carro todo, o que é ótimo. Né? Eu conto isso porque alguém contou isso, eu acho essa história muito expressiva para dizer da generosidade do Rubem. Acho que é uma outra dimensão extremamente relevante da personalidade do Rubem. Dar gorjetas, de fazer, né? Quem trabalhava para o Rubem, para quem prestava qualquer tipo de esforço, que fizesse qualquer tipo de esforço a favor dele, para ele, seja dirigindo, seja servindo, seja consertando, a gorjeta era sempre para lá da média, mas muito em cima da média. Isso era uma pergunta minha também. Eu entendo que isso é uma dimensão, e não fazia isso para agradar, não. Fazia porque ele reconhecia o valor da tua contribuição. Esse é um fato extremamente relevante, né? Tá certo? Você trabalhou para mim, então ele era completamente sem jeito, né? Afonso tem uma história ótima do Rubem. Ele chegou na casa do Afonso, era muito safado. A relação do Afonso com o Rubem era completamente diferente da minha. A minha é uma coisa mais séria, mais bem comportada, tal. Agora Afonso é aquela esculhambação. Caía na gandaia com ele. Caía na gandaia com ele. Afonso era menino de recado de Rubem, vai lá comprar cigarro. Mas Afonso conta uma história que chegou na casa dele uma vez e falou: Afonso, que bom que você chegou aqui. Afonso, ele gemia muito na turma. Aí ele disse: o que foi, Rubem? Não estou conseguindo funcionar isso aqui, ganhei isso, mas não estou conseguindo, não consigo ligar. Era um cassete, um toca-fita. Como é que é, Rubem? Aí ele falou: abre aqui e bota a fita.
Pô, Rubens, você tá botando a fita com caixa e tudo. Imagina o grau de competência desse camarada, né? Para as coisas práticas, né? Que é um negócio realmente assustador, né? Não percebeu que a fita tá dentro de uma caixinha. Eu queria enfiar aquilo de qualquer jeito. Né? Eu tô gostando. Isso aí eu sou igual. Já estou gostando disso aí, eu sou igual. Isso era uma dimensão do Rubens. Vou voltar para as gorjetas, para a relação com o dinheiro. Né? Vou voltar para a relação com o dinheiro. E, na verdade, ele sempre passou aperto, né? Do ponto de vista de grana do Rubens. Porque era repórter, a vida de repórter, né? A vida de publicador de livros. Não recebia porra nenhuma, né? As incursões dele no campo dos dinheiros sempre foi muito limitado. Lá em casa, dinheiro era quase nenhum, não existia dinheiro, era pouco. Mamãe conta que os tempos dela de recém-casada de Cachoeiro, a alimentação não contava. Para voltar um pouco daquela conversa nossa. Né? Comia-se o que tinha e era muito barato. Tinha arroz, não, arroz sempre tinha, alface, de vez em quando, pepino, de vez em quando, abóbora, de vez em quando, na época, e ela não contava no orçamento, apesar de ser um orçamento restrito. E o Rubens foi criado no miserê. Ele foi criado sem muito dinheiro, tendo saído de casa cedo, caiu no Civirel, sabe Deus como, e viveu sempre com muito pouco. Agora, o que ele tinha era de todos. Ele não era acumulador, né? Tá certo? Ele não tinha esse compromisso com acumular dinheiros, né? Tá certo? Você falou do para-choque do Mercedes. Você falou do para-choque do Mercedes aí, eu lembrei de uma crônica dele, em que ele conta que usou escritos do... Esse passarinho tá chateando você? Não vai matar o passarinho, não. Aqui, ele conta que ele, Carlos Drummond de Andrade, ele usou umas crônicas, umas escritos do Carlos Drummond com pseudônimo. O pessoal ficou enchendo o saco dele para escrever, ele não queria. Aí ele pegou uns escritos do Carlos Drummond e mandou com o mesmo pseudônimo como se fosse ele, e recebeu o dinheiro. Aí tem uma crônica dele fala, agradecendo o Carlos Drummond, que aquelas crônicas deu muito para tomar um uísque, para tomar não sei o quê. Você desculpa eu ter usado você, mas foi bom. Você é um pouco como o para-choque a relação, do Mercedes. mas é isso mesmo. O que ele tinha era acessível a quem estivesse perto. E nisso, especialmente com a gente, papai morreu em 62. A secretária de Educação ganhava mal pra cacete, mesmo depois de ter morrido, ajeitaram o salário de secretário de Educação multiplicado por 6, pra você ter uma noção. Né? Então, quando ele morreu, ele tinha acabado de ele tinha morado 2 anos no exterior, na Bolívia e na Colômbia, trabalhando para a Organização Mundial de Saúde, e conseguiu trazer um dinheirinho de lá. O emprego dele era esse, né? Gastou, quando morreu, lá em casa, o que se fez foi na Madeira de Freitas ali, parou-se de pagar a prestação, porque era o negócio do seguro, né? Da casa própria, aquele negócio estava. E aí se livrou disso. E o Rubens estava em Marrocos nessa. E curiosamente, papai morreu um mês depois do irmão dele, o Nilton, que era um grande amigo dele. Né? E ele se apavorou de lá, encheu o saco e veio embora para cá. E chegou aqui e assumiu uma despesa para manter a família nossa, uma coisa completamente irregular, sem que ninguém soubesse, sem ninguém falar nada. Mandou um carro para a mamãe, para a gente levar no famoso 637 usado, primeiro Volkswagen disponível aqui, Afonso com 15 anos, com 14. Pra lá e pra cá era o carro de carregar a Carmélia, né? Afonso dizia que ia carregar a Carmélia, motorista de Carmélia. Né? É muito engraçadinho. Esse carro ele era para levar a mamãe e trazer a mamãe do trabalho. É um grau de sofisticação de. Como é que é o nome da sua mãe? Não é por prepotência, né? Não é nada disso, não. É um cuidado com a família. Né? Mamãe viúva, 5 filhos, sem grana, que é um empreguinho de letra O que arranjaram para ela no Tribunal Eleitoral, né? Mas ela tinha que, como era o nome dela? Tinha que ter um dengo de alguém levar e buscar. Como era o nome da sua mãe? Gracinha, Ana Gracinha. Ana Gracinha. É porque no texto fala dos irmãos, aí fala de Ana, mas não fala Ana Graça, Ana. Aí lá no final, quando ele morre, quando ele vai morrer, ele se prepara para morrer,
pede para jogar assim e tal, que só Graça saiba onde está. Só Graça saiba onde está. Aí eu falei, uai, quem é Graça? Mamãe de Graça. É Ana Graça. Então é isso. Beleza. A mamãe tinha uma relação com ele muito curiosa, porque era muito respeitosa. A mamãe, na verdade, tinha um ciúme do Newton, que o Newton era tão potente nas escritas e nas atitudes e na pessoa quanto o Rubem. Mas a fama brasileira é a do Rubem. E a mamãe ficava, inquieta, porque com o Rubem ela conviveu pouco, levada ele embora, né? De Cachoeiro, ela conviveu com o Newton, né? Era o xodó dela, tem musiquinha do Newton para ela, eu falei, ó, graça. E o xodó do Rubem era ela. E o xodó do Rubem era ela. Né? Porque ela era caçula, né? Ela era caçula. Ele tinha uma atenção especial. Muito. Pelo fato, volto para o negócio de família. Esse elemento de família. O outro elemento de família extremamente importante era a Ieda, que é a irmã mais velha que a mamãe, 3 anos. Ele falava com a Ieda diariamente, pelo menos 1 hora no telefone, para atualizar, começo da manhã. Vi uns jornais, lá um aqui, né, tal, aí caiu no telefone, varria, papá, aí ia cuidar da vida. É interessante isso. Olha só, resenha matinal. É um negócio muito interessante isso, é uma prática, né, tá certo? Diária de uma coisa da convivência, né? Entendeu? A Ieda era o que? Era mais velha? A Ieda era 3 anos mais velha que mamãe e casou-se com uma figura. O casamento da Ieda é uma coisa muito interessante. Saíram, era uma coisa que se fazia na época, saía de trem, né? Pegava um noturno, ia para o Rio de Janeiro, passava as férias e voltava. Né? Mamãe tinha histórias ótimas sobre isso. Tem um livrinho que eu escrevi com as coisas que mamãe contava, talvez valha a pena vocês levarem. Pouco antes de morrer, nós fizemos um livro para ela, das histórias que ela contava, inclusive o negócio do Zeppelin que eu te falei. E essa, por exemplo, de ida para o Rio, que o Zig, naquele cachorro da casa, o meu chapéu, porque elas vieram trazendo o chapéu para passear em Cachoeiro, o Zig foi lá com o Zig era o tal que não gostava de policial. Gostava da farda, agora é farda. Gostava de farda. Pavor de farda, negócio muito maluco isso, né? É um cachorro da família. Antimilitar. Zig Braga, Zig Braga. Interessante isso. Mas enfim, então ela conta. Numa dessas idas ao Rio, ela conheceu o Murilo Miranda. E o cara endoidou e 3, 4 dias depois chegou em Cachoeiro querendo casar e casaram e voltou para o Rio de Janeiro. Uau! Acidente. E o Murilo foi uma pessoa extremamente relevante nessa coisa das artes. Ele criou a tal da revista acadêmica, que era o canal de publicação de muita gente. Seja das escritas, seja dos desenhos, seja das pinturas, os de Cavalcante da vida, os Portinari, etc. Caía o que tinha para soltar a informação era a revista acadêmica. É muito interessante essa situação. E o Rubem colaborou muito com eles, eram muito amigos, eles tinham diferenças e tal, mas o convívio era intenso pela proximidade da área de interesse. Né? Que o Rubem tinha grande penetração junto aos jornalistas, aos escritores e aos pintores, que ele gostava muito de pintura. Pintura foi expressão, escultura, enfim, fosse. Né? Era dele isso, era uma coisa própria. Inclusive ele teve, as últimas coisas que o Rubem fez foram crônicas, comentários na Globo sobre peças, sobre teatro, sobre pintura, arquitetura, exposições, essas coisas. Então, a última coisa que ele fez na vida regularmente, né, foi na Globo em torno disso. Então eles conviveram, isso é um negócio também muito interessante, num ambiente extremamente rico. Que é um negócio muito impressionante, eu fico muito espantado, se você pensar, Ipanema e Copacabana, é muito pouca coisa além, talvez um Laranjeiro, né? A densidade, a quantidade de gente que tinha. Frequentava ali, né? Pô, negócio de maluco. Verdade. É de maluco. Você é da nossa época de coisa aqui, devia ter uns 15, uns 20, né? Que circulavam em zonas fora
fora do padrão. Lá era o filme da bossa, né? Né? E depois ainda chegou a turma da música, depois que se instalou na casa dele, né? No Vinícius, Toquinho, Chico. Chico era o caçula que tinha lá, né? Você chegava lá, tava lá, Chico, bobeadão. Era um ambiente de oxigenação que não tinha competição, curiosamente. Né? Eu não me lembro. Uns falavam mal do outro, mas a coesão era em torno da existência, né? Tá certo? E a Casa do Rubo era um elemento chave desse processo. Né? Eu gosto de pensar isso. Né? Era ali um dos, pelo menos, era um dos lugares onde o exercício dessa irmandade, né, das artes, das Existe palavras. ainda esse apartamento lá, do jeito que era? O filho dele morreu há pouco tempo, tá lá. Aí ele morava lá, o filho morava lá? Ficou morando lá. Agora tá pra lá, casou com uma pessoa muito difícil de conviver. Tá por lá, não sei o que. Não nos metemos nisso, por assim dizer. Mas enfim, então essa característica do Rubens de estar dentro de um ciclo e de contribuir e enriquecer e ser enriquecido por isso é muito interessante. Milô, que é uma dimensão também muito relevante, Milô dizia que o Rubens era a pessoa mais independente que ele conheceu. Isso é uma opinião muito importante. Né? Eles eram amigos de janela, assim, eles se comunicavam por janela. O Milô não ia muito na casa dele, não. Ó, rapaz, para com isso. Não se comunicavam, não se frequentavam muito, mas eles se falavam diariamente pela janela, uns 50 metros de distância por aí. Então, podemos voltar para uma outra dimensão do Rubens, que é a atitude dele, né? Essa coisa dos amigos, agora a opinião dele sempre existia, né? Independente de quem tivesse a outra contrária, isso não era relevante para ele. A relevância era ele estar sereno, se expressando com o jeito que ele, sinceramente, né? Da maneira sincera, elegante, né? Sutil. Fosse você general, o que fosse, tem uma história muito bonitinha do Rubens. Esse camarada deve se lembrar disso. Eu tive um namorado no Rio de Janeiro, e para ir para o Rio de Janeiro namorar de carro, eu tinha que primeiro passar na rodoviária, no Parque Moscoso, para saber dos motoristas de ônibus se Morro do Coco estava passando. Tem uma crônica dele. O que era Morro do Coco? Morro do Coco era um trecho da uns estrada, 20 quilômetros de alguns quilômetros, poucos quilômetros, que Camilo Collor dominava. Não é que ele dominava, que a concessão, como é que chama isso? Exclusiva de exploração da 101 era dele enquanto não fosse asfaltado completamente. Aí não deixava. Então ele mantinha esses 10, 5 quilômetros, o que fosse aqui, no barro, aqui é para ele continuar. E o Rubens, então, encara essa briga. Ele tem duas crônicas do Rubens, do departamento de opinião, né? Departamento de opinião pessoal e culhões, vamos botar assim. Isso no auge do regime, ele chama o general. Médici? Não, é brigadeiro. Peraí, lá do Ceará. Aí. Távora, Juarez Távora, que era ministro do transporte aqui do Vale, chama o Juarez Nascimento e fala: porra, olha, me contaram que esse negócio aqui é uma briga de não sei o quê, entrega o caminho sem falar que é, elegantemente. O senhor dá um jeito nisso, pô. Tá incomodando, tá coisa assim. A crônica dele é desse feitinho. E aí o Juarez vem de volta. Não, que é isso e tal. Aí dá uma pregada, vai aquelas brabas, né? Você tá entendendo? Que é uma coisa muito prática, em cima de um fato. E a opinião dele estava ali externada, sem agredir ninguém, mas eu acho esse exemplo aí é um exemplo muito verídico, muito consistente, né? Da atitude dele enquanto cidadão. Né? Sim. Falando disso, ele tinha uma outra dimensão também, que eu gosto muito, que é o conchavo dele com o Rusk. Aqui. O Rubens, eu gosto de dizer que o Rubens era um ecologista, porque ele gostava das plantas, dos bichos e das frutas, né? Tá entendendo? E dos mares e dos peixes. Ele não ganhava dinheiro com isso, né?
Ele não era ecologista profissional, né? Uhum. Ele era um camarada que defendia que as coisas fossem, né? Isso, para mim, isso é uma dimensão do Rubens extremamente relevante. Extremamente relevante. Porque ele gostava, né? Ele era amigo do Burle Marx, né? O Burle Marx fez aquele jardim dele lá em cima, né? Mas porque ele gostava, ele sabia quando reproduzia, quanto tempo levava para parir, essas coisas. Ele conhecia, ele tinha livros, muitos livros disso em casa, lia tudo, ia lá, visitava, enfim, o rei do Jardim Botânico, passeava no Jardim Botânico, era da essência dele, né? Era uma coisa. E se juntou com o Rusk, que era uma fonte poderosa, né, de informações relevantes, inclusive contra o desmatamento, contra a putaria que se fez aqui nesse país, e o Rubens deu voz para ele. Né? Afonso conta que a única vez que ele viu o Rubens chorando foi no enterro do Rusk, em Santa Teresa. Ele veio do enterro do Rusk. Eles tinham uma coisa fina, né? Certo? De bancar dele. Corre uma história aí que alguém concedeu a ele, um governo desse, a Assembleia concedeu um título de cidadão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eurico Rezende se negou a entregar. Nossa. Se negou a entregar, porque ele encarava ele como inimigo. Encarava o charuto Eurico Rezende. É interessante isso, né? São coisas. Não tem a ver com a poesia, né? Tem a ver com a macheza, né? Com a atitude de. Você sabe que tem uma cidadão orquídea. E política, né? Cidadão, Você sabe que tem uma orquídea que o Rusk descobriu com o nome dele, né? Pequenininho. Isso tem no texto. Tem uma coisa muito interessante. O Rubens, aí você mencionou isso, o ofício dele, né? Era saber, né? Pesquisar. Enfim, ele tinha que usar a opinião dele contundente, mas em cima de verdade, né? Não podia ser boatos e mais ou menos, né? Entendeu? E ele, me lembro quando começaram a falar na expansão de Tubarão, não sei se para instalar a CST, não sei se usina de peletização, será que foi? Jaiminho Larica, que é uma figura muito amiga minha, que estudamos juntos e tal, Jaiminho saiu, eu fui para o Rio fazer um mestrado em 71, ele foi para Leeds, na Inglaterra, fazer mestrado em ecologia, o primeiro curso de ecologia no mundo nessa época. E voltou de lá, curiosamente, é uma maldade isso que eu vou falar, mas acho que é curioso, que ele não aguentou ficar na Inglaterra, ele não completou o curso. Ele disse que as mulheres lá chegavam lá queriam pagar a metade da conta. Você conhece a Milarico, você deve concordar comigo, né? Ele não admitiu aquilo, pô, eu a vida inteira paguei conta, que quando agora de mulher agora pagar metade da conta, cadê? Enfim, o que corria isso. O fato é que chegou aqui e ele defendia a tese de que as coisas tinham que acontecer mais a norte. Não era aqui, né? Tem que botar mais a norte, porque o Nordeste jogaria o pó, a fumaça, o cacete, lá em Cariacica, lá para cima, não aqui dentro da cidade. E por conta disso, por essa opinião, isso deve ser 73, por aí, ele não foi contratado pela UFS, embora tenha saído daqui num programa como eu fui, a Bizaide foi, Carlinhos Larica foi, Clinch, essa raça toda, que era da Escola de Engenharia, de formar, capacitar para voltar para trabalhar. Para professor, porque não tinha gente aqui. Né? Então, isso é um programa visionário, né? Arranjava, selecionava, acho que eu fui da terceira ou quarta turma, não sei, e deve ter continuado. Eu ia para lá, fazer o mestrado para voltar para dar aula, contratado e tal. O Jaime não foi contratado. E nessa, o Rubens vem uma vez a Vitória, eu não sei, falaram para ele sobre isso, ele pediu ao Jaime que chamasse o Jaime e ficou com ele umas 2 horas ouvindo o que o Jaime tinha a falar a respeito. Você está entendendo? Que ótimo. Por aquele lugar é uma atitude profissional, né? Sim. Eu quero saber, diz aí para mim, né? O Jaime levou 2 horas, ficou desarmadíssimo, sabe? Tinha uma pessoa aqui, não sei o que ele fez com essa informação, eu não tenho, não sei se escreveu, que eu não morava aqui. Né? Pode ser que ele tenha escrito coisas que eu não sei. Mas a atitude dele isso aí era uma atitude... Saber o que... Procurar a verdade, né? Procurar a verdade. Uma coisa que você falou agora dos amigos, a primeira coisa que ele fazia quando chegava em Vitória,
era perguntar para o Rogério Medeiros, Ciro Viváqua e esse menino das letras aí, como é que morreu. Foi motorista dele de Jeep na viagem com o Caribé, rapaz. Ai, foi secretário. Dirigir? Secretário de quê? De cultura? Hein? Foi secretário de quê? De cultura, talvez. Ai, meu Deus do céu, um puta no intelectual nosso aqui, cara. Minha memória tá uma tragédia. Eu sei. Não estou lembrando o nome. Não, só que a memória tá tão ruim. O professor de folclore e tal. Escrevia muito de Conceição da Barra, de Bernadette Lira. Nós vamos lembrar. Enfim. Nós vamos juntar as nossas duas revistas, não vamos lembrar. Ele perguntava por esses três. Primeira coisa que ele fazia aqui. É muito interessante. Né? E já queria saber, já queria encontrar. Ai, meu Deus, que coisa. Que tragédia. Nós esquecemos junto agora. Ele fez uma grande viagem, o Rubem. Ele fez uma grande viagem junto com o Caribé, que é um desenhista, baiano, na verdade é argentino, e que se instalou na Bahia. Na Bahia, e acho, o Caribé, Caymmi, e mais alguém, que formataram a imagem que nós temos da Bahia. Pansete viveu por lá também. É muito interessante isso, né? O Caymmi com as músicas, né? Pintura. E o menino De Cavalcante? Não, o escritor, gente. Jorge Amado. Esses Jorge três Amado. aqui configuraram a Bahia para nós, entendeu? Sim. Pintaram a Bahia, arredondaram, entregaram, falaram, é assim que nós somos, entendeu? E o Rubem fez. Eles receberam a encomenda. Renato Pacheco. Isso. Puta que pariu, que coisa. Renato Pacheco. Renato Pacheco. Eles receberam uma encomenda, acho que do João de São Silvério, não sei qualquer, para fazer uma viagem pelo interior do estado, do né? Santo. Todo o estado. E o Rubens saiu desenhando, e o Caribé... Não, Caribé desenhando. Caribé desenhando, obviamente, e Rubens escrevendo umas pequenas coisas. Tem que haver duas dessas coisas aqui, que eu acho que vale a pena. E o menino aqui era... O menino era